gente, como vai? Para mim, estar palestrando depois do Caio e do Ivens é bem tranquilo, porque são meus amigos pessoais, já ministramos aulas juntos por alguns anos, o Ivens, o Caio é muito próximo, e estar aqui com vocês nesse segundo simpósio Crefito 3 na Feira Hospitalar 2019 é uma honra. Presença de muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas que admiro, para falar de um tema um pouco diferente do que foi proposto até agora, e não tem tanto videozinho, né? Porque, poxa, só foto legal, vídeo legal, que é realmente a abordagem principal da fisioterapia intensiva, que é a reabilitação. Mas eu vim falar um pouco sobre assistência proporcional ventilatória, em comparação com o convencional pressão de suporte que nós utilizamos nos equipamentos convencionais de ventilação mecânica. É claro que, quando nós falamos de assistência proporcional, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é o PAV Plus, mas nós temos hoje diversos equipamentos que dispõem de outras modalidades proporcionais, como o NAVA, o AVM, o ASV, enfim, que se adaptam, adequam à proporcionalidade alvo que cada modo propõe. E a ideia principal de hoje é fazer uma coisa um pouco diferente, porque assim, eu não consigo ser muito sério. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito tranquila e séria na aula, e eu começo a aula falando sobre hoje, que nós vamos ter aqui a semana dos físios e TOs, as quintas, agora as terças, presidente? Terças para TO, quintas para fisioterapeutas, mas perguntando para vocês, quem já fez compra do mês? E você fala, pera, mas eu estou no evento científico, o que ele está falando? Compra do mês não é uma coisa muito tranquila, né? Foi o tempo que a gente conseguia encher um carrinho com R$200 e preencher a barriga da nossa família inteira, ainda mais se vocês tivessem um familiar como eu, que come um pouco mais do que o normal. Pensamos então, se porventura eu decida fazer a compra do mês para você. Não que eu tenha dinheiro para isso, mas decidi, olha, hoje eu vou ser seu amigo e deixa que a compra desse mês sou eu que faço. Eu não sei quantas pessoas moram com você, eu não sei quantos gutos moram com você, entretanto, eu chego no mercado sozinho, pego um carrinho, uma cestinha, faço a compra e chego na sua casa da seguinte maneira: com um saco de arroz, um saco de feijão, uma farofa, uma traquinas, que gordo gosta de traquinas, então sempre compra para todo mundo, e uma Coca-Cola. Dá para a compra do mês da sua família? Você que mora com seus pais, você que é casado, você que tem filhos, você que mora com parente, amigo, você que divide apartamento, você que mora em república, será que dá? Um saco de arroz, um saco de feijão, uma farofa, uma Coca-Cola e uma bolacha? Por que a gente entra muito nessa... Por que eu entro nessa questão? Quem definiu a compra do mês para vocês nessa condição fui eu. E eu não conheço a real necessidade que você tem na questão alimentar. Agora imagine nós ventilando um paciente, utilizando o suporte ventilatório de um paciente, sem conhecer com exatidão qual que é a real demanda ventilatória do paciente, e querendo trazer para mim o controle. E tirando o controle de quem realmente sabe qual é a necessidade do paciente, que é o tronco encefálico, mas nós falaremos mais para frente. Então pode acontecer que no almoço, por conta da minha escolha, você coma isso. Talvez para alguns de vocês seja o suficiente, mas para mim eu acho que não é tão compatível assim. Então a ideia é que quem realmente entende o quanto precisa, quem realmente conhece a demanda do que precisa, quem tem em casa, quem mora em casa, não ficar com fome. Falando em fluxo, é ofertar a real necessidade proporcional à demanda ventilatória do paciente. Tudo isso de acordo com o controle dado pelo Centro de Controle Respiratório. O grupo respiratório dorsal, o grupo respiratório ventral, presentes no bulbo, e o grupo respiratório pontino, presentes na ponte, que recebem informações quimiorreceptores, barorreceptores aórticos e carotídeos e sabem com exatidão qual é a real demanda ventilatória do paciente, a frequência respiratória de exigência daquele momento, o volume corrente de exigência daquele momento, dado aos diferentes desafios que nós encontramos, seja desde um equilíbrio ácido básico até uma troca gasosa ou durante a prática da atividade física, que também exige uma alta demanda ventilatória. Então é tirar um pouco o controle de mim
e entregar o controle para quem realmente é responsável e inteligente para isso. É ofertar de uma forma proporcional aquilo que, digamos um comparativo, o maestro da respiração entende. É eu tirar a batuta do músico, que é o profissional que maneja a ventilação mecânica, e entregar a batuta na mão do maestro e oferecer de forma proporcional a demanda e a exigência, ofertar isso de acordo com a demanda ventilatória de cada paciente. E aí, pode ser que aconteça às vezes isso, né? Eu entrego um pouco demais. Não que talvez para mim pareça ser demais, mas para alguns de vocês sim. Então a ideia, gente, é eu tomar um certo cuidado. Se eu entrego de menos ou se eu entrego demais. Se vocês ficam sem a oferta necessária ou se sobra a oferta, entregando de formas inadequadas, num controle cego, dado pelo profissional que maneja a ventilação mecânica. Bom, só lembrando, presidente, sábado em movimento, não posso deixar de falar, também sou delegado do CREFITO 3, então não posso deixar de lembrá-los que aos sábados agora vocês têm atendimentos na sede do CREFITO 3, na Rua Cincinato Braga, ok? Então, vamos voltar ao que interessa, de uma forma um pouco mais séria agora, se é que eu consigo, né? Quando nós falamos em ventilação mecânica, esse suporte proporcional, essa demanda, essa oferta de acordo com a demanda, ela pode ser dada de diferentes formas. Conhecendo a intensidade do esforço do paciente através de avaliações com pressão de oclusão nos primeiros 100 milissegundos, ou através do reconhecimento do estímulo elétrico diafragmático, como no NAVA, reconhecendo talvez o trabalho da respiração de cada paciente, e assim, de diferentes maneiras, com percentuais ou intensidades, oferecer ao paciente algo que se varia de acordo à demanda dele. Então, se porventura eu trabalho com um percentual de assistência, como em alguns modos proporcionais, quanto maior a intensidade do esforço do paciente, o equipamento automaticamente aumenta a oferta de acordo com o percentual que eu pré-determinei de assistência, garantindo e respeitando aquilo que nós conhecemos como demanda respiratória. Ok? Diferente do que antigamente nós encontrávamos, que infelizmente em algumas passagens de plantões já aconteceram, de nós ouvirmos assim: o paciente em pressão de suporte estava gerando um volume corrente de 1.200, e o profissional, num controle cego de querer abaixar esse volume corrente, abaixava a pressão de suporte, só que não entendendo que a demanda ventilatória alta do paciente se apresentava naquele momento, a redução da pressão de suporte não era acompanhada com a redução do volume corrente. Muito pelo contrário, aumentando a intensidade do esforço, gerando mais desconforto ventilatório. E por algumas vezes já peguei algum plantão na minha carreira falando: Guto, a complacência do paciente está ótima. Eu deixei uma pressão de suporte de 0 e ele continua fazendo 900 ml de volume corrente. E eu quase virei do avesso ouvindo algo assim, porque na verdade não foi compreendido a real necessidade ventilatória do paciente. Aquela situação que talvez alguns de vocês já se pegaram, onde ao aumentar a pressão de suporte do paciente, o volume corrente caía. E você pensa: pera, se eu aumentei o gradiente de pressão ofertada, por que o volume corrente caiu? Justamente porque eu diminuí a intensidade do esforço da inspiração. E é isso que nós vamos pensar aqui agora. Se nós levarmos em consideração o que é apresentado pela literatura, a oferta proporcional, ela pode ser dada de acordo com a análise do profissional, também na pressão de suporte. Se eu observar que o paciente ele aumenta a sua demanda, eu posso aumentar a oferta do ventilador e, consequentemente, esse paciente apresentará uma redução da intensidade e também terá resultados positivos, assim
como nas modalidades proporcionais, como nós podemos ver nessa publicação do Intensive Care Medicine de 2018, onde os resultados mostraram que essa evidência, tanto utilizando a modalidade proporcional invasiva ou não invasiva, não se mostrou tão diferente em relação à pressão de suporte. Não foi algo que, nossa, eu tenho uma modalidade proporcional e isso realmente mudou o meu desfecho. Mas é claro que estamos falando de grupos onde, ainda na pressão de suporte, os profissionais se atentaram às reais necessidades dos pacientes. O que, infelizmente, não se aplica em grande parte da nossa realidade, onde os profissionais muitas vezes não compreendem essa análise, essa interpretação ventilatória e não oferecem a pressão devida, não oferecem o suporte ventilatório devido aos pacientes. Assim também, recentemente, na Minerva Anesthesiology, em 2019, recentemente, nesse ano, foi publicado pelo Dr. Marcos Delgado, com toda a sua equipe, e o resultado também foi que a alta assistência proporcional, ela não parecia assim interessante e também não traria resultados positivos por uma oferta, uma sobre-oferta proporcional a esses pacientes. Pensando assim, vocês devem estar olhando para mim e falando, pera, mas ele veio falar sobre uma tecnologia proporcional e ele está falando para mim que essa tecnologia proporcional, ela indifere com relação a suporte? Não. Se nós pensarmos em músculo, que é a nossa real atuação, funcionalidade muscular respiratória, nós podemos entrar em um ponto interessante da proporcionalidade automática que previne o chamado e recentemente discutido miotrauma relacionado à ventilação, onde, no artigo do Evan Golliger, incrível, publicado no ano passado, ele gradua quais são as reais causas de possíveis lesões musculares. Não somente uma sobreoferta que diminui e essa hipoutilização, esse desuso da musculatura respiratória também causa perda de força muscular, mas também a suboferta que causa um overuse muscular. Assim também outros mecanismos como, por exemplo, hiperdistensão alveolar ou hipodistensão alveolar, que vão aumentar ou diminuir a sobrecarga ventilatória. E se pensarmos que existe uma modalidade ventilatória, ou existem modalidades ventilatórias que são responsáveis pela automatização e o respeito automático proporcional à minha demanda ventilatória, eu posso minimizar a presença de momentos de sobrecarga muscular, que não são rapidamente identificados pelos profissionais na pressão de suporte, por exemplo, ou muitas vezes não são identificados por alguns profissionais, fazendo assim com que esse impacto muscular da modalidade seja extremamente favorável, minimizando a chance de erros relacionados ao manuseio. Então, se pensarmos em análises de intensidades de esforços ventilatórios, como, por exemplo, na pressão de oclusão dos primeiros 100 milissegundos, podemos observar que diferentes assistências também podem estar relacionadas a diferentes intensidades. Ofertas mais baixas de fluxos, se não adequadas à real demanda ventilatória do paciente, acarretam em grandes esforços, podendo causar, assim, o que nós chamamos de overuse da musculatura respiratória. Isso também se dá no contrário, quando a baixa necessidade da musculatura respiratória gera fraqueza muscular. Então, a oferta proporcional, ela traz essa ideia e oferece exatamente ao paciente o automatismo do respeito da demanda, sendo extremamente interessante se bem utilizada, pensando na musculatura respiratória. E quando nós falamos sobre músculo respiratório, nós estamos falando de independência ventilatória, nós estamos falando de desmame ventilatório, de extubação, sucessos ou falhas. E essa meta-análise publicada em 2018, do Dr. Jun Kataoka, trouxe resultados interessantíssimos e é sobre ela que eu quero falar, juntando todas essas informações que nós discutimos até agora. Se nós observarmos, por exemplo, a relação de assincronia, a assistência ventilatória proporcional demonstrou resultados mais...
resultados favoráveis às modalidades ventilatórias proporcionais, pois automaticamente, proporcionalmente, ofereciam ao paciente o fluxo necessário, prevenindo assim as sincronias de fase 2, por exemplo, uma sincronia de fluxo que aumenta muito a sobrecarga muscular. Mas outros resultados também de uma outra forma de análise também foram extremamente favoráveis às modalidades proporcionais quando o assunto era a sincronia. E se nós formos discutir a sincronia, nós já entendemos o impacto disso sobre o tempo de ventilação mecânica, mas principalmente sobre o tempo necessário do desmame, porque a sobrecarga e o impacto muscular disso é extremamente alto. Além da sincronia estar diretamente relacionada à lesão alveolar em diferentes intensidades que essa sincronia possa levar o paciente no esforço ventilatório. Só que quando nós pensamos e a análise desse estudo fala sobre a duração de ventilação mecânica, a modalidade proporcional foi favorável, mas digamos assim, de uma forma muito simples, ainda não tão convincente. A duração da ventilação mecânica ainda não teve um impacto tão diferente, porque nós podemos pensar assim que as condições de mecânica pulmonar instaladas e as condições de gravidade que levaram o paciente à necessidade da ventilação, que na verdade são responsáveis por esse tempo da ventilação mecânica. Mas o grande resultado disso, que está diretamente relacionado com o que nós estamos falando, é o sucesso do desmame ventilatório. Se observarmos a comparação entre a modalidade ventilatória proporcional e a pressão de suporte, o sucesso de desmame, a diminuição da taxa de falha de desmame foi infinitamente maior na modalidade proporcional. Isso porque, se nós preservarmos, se nós prevenirmos lesões musculares ventilatórias, nós garantimos uma independência funcional ventilatória muito maior, muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, a ideia da modalidade proporcional, além de toda a questão de demanda ventilatória, quando se aplica à assistência fisioterapêutica, ela está diretamente relacionada àquilo que nós mais estudamos: músculo. E qual músculo? Músculos inspiratórios, músculos relacionados e músculos responsáveis pela ventilação. A ideia da proporcionalidade, a ideia da oferta proporcional é justamente entregar ao paciente e assegurar ao paciente que ele terá independência e uma funcionalidade muito maior, por não ser exposto à sobrecarga ou a subcargas relacionadas à ventilação mecânica, que muitas vezes são dadas justamente por um manejo inadequado. E uma ventilação mecânica, digamos, cega, que o gráfico ventilatório muitas vezes nos limita. Aí você fala, o gráfico ventilatório é cego? Se nós pensarmos na mecânica ventilatória como um todo, o gráfico mostra o comportamento do fluxo, da pressão, do volume e das suas ligações de todo o sistema, de todo o pulmão. Não entendemos ao certo, a não ser que tenhamos um dispositivo de proporcionalidade, qual que é a real intensidade da demanda do centro de controle respiratório. Então, a oferta e a proposta da utilização de um recurso como esse é justamente preservar aquilo que nós tanto cuidamos, com tanto apreço e que foi mostrado pelos outros professores anteriormente, que são os músculos. Só que o músculo da respiração, claro que principalmente o diafragma. Então a proposta é realmente essa, mostrar para vocês que nós fisioterapeutas podemos utilizar uma tecnologia ao nosso favor e diminuir as taxas de falha de desmame, que são talvez um terror que nós temos na unidade de terapia intensiva, que muitas vezes levam os nossos pacientes a traqueostomias e necessidades de outras tecnologias para manutenção de vida. Se nós pudermos sempre garantir independência e funcionalidade de uma forma inteligente, proporcional, não alta e nem baixa, nós conseguimos garantir que esse paciente fique bem, funcional e independente mais rápido, mesmo necessitando de um suporte ventilatório invasivo, que é um dos grandes desafios da UTI. Queria agradecer, muito obrigado a todos que estão aqui e um bom evento para vocês na próxima.